De acordo com a lei penal brasileira, o estupro é constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. O estupro, portanto, é um crime que pode ser cometido tanto por homens quanto por mulheres. Existe, então, o estupro mediante violência real, agressão, ou presumida, quando praticado contra menores de 14 anos, alienados mentais ou contra pessoas que não puderem oferecer resistência. Logo, drogar ou embriagar uma pessoa, por exemplo, para manter com ela relação sexual, configura sim crime de estupro praticado mediante violência presumida, uma vez que a vítima não pode oferecer resistência, o que nos leva ao conceito de estupro de vulnerável. E quem é o vulnerável? Vulnerável é a pessoa incapaz de consentir validamente o ato sexual, ou seja, é o passível de lesão despido de proteção. E por último, existe ou não estupro culposo sem a intenção de estuprar? Não existe estupro culposo. O caso da jovem que teria sido estuprada por um empresário em Santa Catarina e que ganhou repercussão nacional nos últimos dias reflete uma sucessão de erros inimaginável. Errou sim o juiz do caso ao não repreender a conduta do advogado de defesa do suposto agressor, quando agiu de forma profundamente grosseira, intimidando e desqualificando a suposta vítima. Errou, obviamente, o advogado de defesa ao agir de maneira repugnante e muito pouco elegante em defesa de seu cliente, deixando de se atentar aos fatos que estavam sendo examinados efetivamente no processo e ainda ultrajando a suposta vítima. Não se trata ninguém dessa forma. Errou o membro do Ministério Público ao não intervir ao longo dessa malfadada audiência no intuito de fazer cessar a longa série de agressões injuriosas feitas à suposta vítima. Errou gravemente quem divulgou o vídeo, uma vez que, em minha modestíssima opinião, não vai contribuir em absolutamente nada na defesa das mulheres brasileiras que ainda sofrem com a violência sexual dentro de casa, no ambiente de trabalho, nos meios de transporte e nas ruas do país afora. E por derradeiro errou e ainda está errando alguns setores da imprensa e a tal opinião pública, no momento em que se posicionam sobre algo que convenientemente deixam de avaliar com o cuidado necessário. E por que eu digo isso? Porque no direito penal brasileiro existe, além da presunção de inocência, o princípio conhecido como indúbio pro réu, que seria a absolvição nas hipóteses em que não se constata prova cabal da autoria e da materialidade do fato penal investigado. Em outras palavras, se não há como você auferir se houve efetivamente o crime, o réu deverá ser prontamente inocentado. Ainda que alguém possa não gostar, fato é que o princípio da inocência surge como uma garantia a todo e qualquer cidadão brasileiro, independentemente de quem seja. Assim como a segunda instância possibilita a revisão de uma decisão de mérito, porventura equivocada. E por isso mesmo a teoria do indúbio pro réu nos leva à equidade e à segurança jurídica. Todos sabem que o crime de estupro é provavelmente a maior e a mais traumática forma de violência que um ser humano pode sofrer. E que um estuprador, essa criatura bestial, deve sim ser responsabilizado e preso, aliás, por muito tempo. Mas a leniência de um magistrado em audiência, ou a grosseria de um advogado de defesa, ou até a omissão do Ministério Público, não desqualificam e nem podem anular, ou muito menos inventar um fato se, por hipótese, não existiu esse fato. Temos que nos atentar a isso. Até onde eu estudei dos autos, a sentença do juiz em primeira instância baseou-se na premissa de que não se pode auferir com certeza a ocorrência do crime, e só por isso o réu foi absolvido. Não se trata de absolvição da prática hedionda do estupro ou de anuência com a cultura do estupro. Isso é coisa de indignados de plantão, de uma militância beligerante, de um amor injustificado pela polêmica pura e simples. Só que o bom debate exige mais do que isso. Exige a total capacidade de ouvir com respeito necessário, a total capacidade de falar com respeito necessário. Quem não tolera o respeito a opiniões diversas e anui com um discurso radical e intransigente, torna-se exatamente igual a um certo advogado no momento em que agrediu verbalmente a suposta vítima de um estupro em plena audiência, ou seja, torna-se idêntico àquele a quem se critica. Resumindo então tudo que eu disse, o juiz deve ser repreendido, o promotor de justiça deve ser repreendido, o advogado deve ser repreendido. Entretanto, uma coisa é certa, se não houver prova de que houve o ato criminoso, não vai haver condenação alguma.
alguma. E ainda bem que a lei brasileira garante, ao menos em tese, que ninguém deverá jamais ser punido ou responsabilizado por um crime que não foi cometido.